Olá, eu sou o Davi Costa e você está no Momento Prepare Sua Equipe. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso 6º episódio da série Reprogramando a Máquina Humana. Vamos falar sobre o impacto do estilo de vida na vida pessoal e também nos negócios. E eu divido aqui a bancada com o Luiz Fernando Barbosa, que é CEO e diretor de marketing e estratégia da Holy, uma agência de propaganda, publicidade, marketing e estratégia. Obrigado, Luiz Fernando, por trazer aqui a sua presença, estar aqui conosco, neste que é o 6º episódio da série Reprogramando a Máquina Humana. Estamos fazendo um formato diferente, inclusive. Você já percebeu, temos aqui um podcast para discutir e falar sobre toda essa questão do impacto do estilo de vida na vida e nos negócios. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, Davi, pelo convite. Espero contribuir com esse episódio e para a gente é um privilégio estar aqui para falar sobre todo esse impacto de estilo de vida, na vida do empresário, né? Na nossa vida, né? Na vida das pessoas em si. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito bom. A gente, para iniciar a conversa, eu trouxe alguns dados, inclusive vamos resgatar alguns dados do primeiro episódio que a gente gravou da série, onde eu trago números, dados de um relatório recente da OMS sobre a questão do estilo de vida. Acompanhe, vamos ver. Veja alguns dados apresentados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, no relatório intitulado Números Invisíveis. O consumo de álcool mata cerca de 1,7 milhão de pessoas anualmente. O sedentarismo é responsável por cerca de 830 mil mortes. O tabagismo sozinho causa mais de 8 milhões de mortes a cada ano. Um número semelhante de mortes é atribuído a dietas pouco saudáveis. Doenças cardíacas, câncer e diabetes são responsáveis por 74% das mortes em todo o mundo. Essas doenças são provocadas por um estilo de vida pouco saudável e matam 41 milhões de pessoas a cada ano. É surpreendente, né? Você viu só? Infelizmente, né? Eu realmente, quando vi esses números, o que me passou pela cabeça foi o seguinte: como é que ficam as famílias dessas pessoas? Como é a vida dessas pessoas na empresa, no trabalho, nos negócios, há muitos empresários também nesse número. Com certeza. Líderes, com certeza. Líderes empresariais e tudo mais. Então, como lidar com uma realidade tão difícil? Porque pelo que está apresentando aí, é uma realidade mundial. Exato. Quais são os desafios que um líder empresarial, um gestor, um empresário, na tua opinião, tem para enfrentar diante destes números? Porque esses números impactam os negócios, não? Com certeza. Impacta em muitos negócios. E eu falo que por detrás de todo o CNPJ existe o CPF. Verdade. Então, acho que o grande desafio, antes de você comandar um CNPJ, até porque o CNPJ é a razão social, por que aquela empresa existe socialmente, qual que é o benefício que ela traz para a população. O principal desafio, acredito eu, que é você como empreendedor, como empresário, como microempreendedor, é você encontrar de fato esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio pessoal. Sim. E esse equilíbrio basicamente em 3 esferas, corpo, mente e espírito. Olha aí. Eu acredito muito nisso. Porque hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, é muito fácil você acabar buscando uma fuga. Sim. Aquilo que vai te trazer um prazer imediato, mas que, infelizmente, de forma repetitiva, acaba aumentando esses dados que você trouxe para a gente. Sim, você tem razão. Uma coisa que me passou também é como... Porque as grandes empresas, de certo modo, elas têm, algumas desenvolvem programas para melhoria de qualidade de vida dos colaboradores. Uma coisa que me passou muito foi o seguinte: como é que fica o microempresário? O médio empresário, o pequeno empresário? Como é que ele pode, o que ele pode fazer para tentar mudar esta realidade? Porque nós temos 2 opções. Ou a gente faz de conta que não está acontecendo nada. Exato.
né? Ignora o funcionário que tem problema com alcoolismo, ignora o funcionário que tem uma vida sedentária, né? Ignora a situação daquele que tem um outro vício qualquer e vamos, né, tapando o sol com a peneira. Né? Ou a gente então arregaça as mangas, isso, e vamos tentar fazer alguma coisa. Para o pequeno e microempresário, você acha que o desafio pode ser ainda maior do que uma grande empresa, Fernando? Eu acredito que os desafios eles sempre vão existir, né? E muito da proporção do desafio, ela vai estar atrelado ao propósito que você está fazendo com aquela empresa. Acredito muito nisso. Muito bom. É claro que quanto maior a empresa, são mais pessoas para fazer a gestão, né? E vai exigir também um esforço maior. Isso é óbvio, né? Mas o que eu falo assim, existem 2 pilares fundamentais e essenciais em qualquer empresa, seja na do microempreendedor ou seja, por exemplo, na Apple, que é marca e pessoas. Então, uma coisa depende da outra. Né? A marca ela vai ter que ser protegida porque o produto ele nasceu por conta daquela marca ou aquela marca dá nome ao produto, muitas vezes também. Né? É a chancela para aquele produto e ela deve ser protegida, né? Ela deve ser cuidada, deve existir um guardião para essa marca. Né? Mas, acima de tudo, a marca por si só ela não existe sozinha. Ela precisa de pessoas para que aquela marca faça sentido. Né? Então, o grande desafio está em como que você faz a gestão dessas pessoas. Mas se a gente for olhar para o microempreendedor, né, e mesmo o grande empresário, desafiar as pessoas a se sentirem melhor. Né? Eu costumo falar que isso acontece de dentro para fora. E aí eu acho que a gente precisa, Davi, voltar um pouco mais para a raiz do problema, sabe? Porque eu acredito que é muito mais uma questão cultural do que apenas uma questão de mudança de mindset, de mudança de raciocínio. Né? A mudança de raciocínio ela vai continuar acontecendo à medida que a evolução do mundo continua acontecendo. Os problemas de hoje são os mesmos problemas de antes, só mudou a forma de resolver os problemas. Né? É verdade. Eu falo isso por quê? Porque na escola a gente aprende matemática, mas não aprende gestão financeira. Né? Na escola você aprende sobre literatura, você aprende sobre gramática, mas não aprende como que você conversa com as pessoas. Né? Você não aprende sobre relacionamento, você não aprende sobre estratégia. Né? Então eu acredito que muito disso, né, se a gente estivesse hoje na raiz, né, com as crianças, desde a base, um aprendizado, né, onde as pessoas começam a ter as noções de como lidar com as pessoas, como fazer gestão financeira, como resolver problemas. Né? As pessoas têm medo de problema. Né? As pessoas falam assim, nossa, problema, eu não quero problema não. Cara, problema é bom. Quanto mais problema você resolve, mais lugares diferentes você senta, resolver problema é legal. Pois é. Né? E aí, com isso acontecendo, acredito que a vida do microempresário ela começaria a ser um pouco mais fácil. Porque como não tem essa base, ele acaba tendo que fazer tudo isso na raça, né? Na força do braço. E aí ele acaba executando tudo ao mesmo tempo, operacionalizando tudo. Né? Então, como ele não aprendeu sobre gestão, muitas das vezes, não aprendeu, ele vai aprendendo com o passar do tempo. Né? Quando ele viu a empresa já está muito grande, ele não consegue sair da operação, porque ele ainda não mudou o mindset dele. E aí, infelizmente, ele acaba tendo um estilo de vida que foi impactado pelo negócio que ele construiu. Né? E por buscar uma fuga disso, ele acaba daí entrando no tabaco, muitas vezes abusando do álcool no final de semana ou até diariamente, né? Contraindo doenças. E eu posso falar de experiência própria que eu passei por isso também. Olha só. Né? Então, a grande vertente, na verdade, de como que isso pode se resolver, acredito que é a busca do equilíbrio, né, e voltar para a base de princípios básicos sobre gestão financeira, sobre educação, princípios, né, que vai nortear como que você lida com pessoas também. Porque todo negócio, o que tem em comum é marca e pessoas. Você tem razão. O que a gente tem visto muito, e você falou muito bem,
aquela sede do crescimento, não é isso? Aquele Exato. desejo de crescimento tem absorvido muitos empresários, né? E aí não é só o micro não, né? Todos. Todos. O que a gente tem percebido é que a maioria deixa para tomar alguma decisão de mudança, né, de reprogramação do estilo de vida, quando a coisa já ficou, né, difícil, né? E você toca num ponto muito interessante, que é voltar para os princípios. Isso. Hoje a gente vê que as crianças, elas estão, de certo modo, sendo muito influenciadas por comportamentos destrutivos, comportamentos, né, não saudáveis. Não saudáveis, isso né, mesmo. da parte dos adultos, né, em casa, na própria, né, sociedade, a gente vê o estímulo, né, que se tem comportamentos ou atitudes que não são saudáveis. Agora, como empresário, a gente como empresário, como líder, como gestor, o que a gente poderia fazer na nossa organização? E aí, para dar até uma dica, né, para quem hoje enfrenta alguns problemas, né, em relação a isso. Às vezes a pessoa está dentro do problema, e isso é muito assim, né? Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar muita saída às vezes, né? Mas para quem está hoje sofrendo, tem lá uma equipe com problemas, talvez com vício, talvez com, né, um sedentarismo. Dá para o empresário, que talvez não tenha assim tanta estrutura como uma grande empresa, será que tem possibilidade dele mudar isso aí? Você falou ali desafiar as pessoas, né? Como é que seria isso? Só o desafio ajudaria? Seria necessário um programa mais estruturado, uma conversa mais pontual? Como é que você vê isso? Eu acredito que sempre dá para resolver as coisas. Ok. Sempre dá para resolver as coisas. Né? Até porque os problemas de hoje são os problemas de antes. Né? E parte da sabedoria está em você entender como que aquilo que você está passando já aconteceu com outras pessoas e você olhar como essas pessoas resolveram esse problema para trazer aquilo para o teu universo. E aí fica mais fácil resolver problemas. Está vendo como que é legal resolver problemas? Né? E você falou sabiamente, Davi, sobre princípios. Né? Como que a gente traz isso para o dia a dia da empresa? Né? E outro ponto que você tocou foi assim, quando você está dentro do problema, dentro do olho do furacão, você não consegue enxergar nada. E aí é esse ponto onde é muito importante você estar cercado das pessoas corretas. Olha aí. É você buscar ajuda e reconhecer. Né? A gente está falando de um princípio, humildade. Quando você reconhece que você precisa de ajuda para conectar no GPS correto, para ir em direção àquilo que você deseja e você almeja, principalmente para transformar outras vidas e continuar aquilo que você começou lá com uma sementinha, né? Muitas vezes você precisa erguer a mão e pedir ajuda para os universitários, a ponto de assim, olha, como que eu faço aqui agora? Eu estou no impasse. Né? Eu acredito muito, muito no poder de missão, visão e valores. Muito bom. Acredito muito no poder da missão, visão e valores, porque ela vai te trazer, por que eu existo? Qual que é a minha missão aqui? Por que a minha empresa existe? Né? A minha visão, na onde que eu me enxergo? Então, assim, o que eu sou, para onde eu vou? E acima disso, que quando a gente trabalha com missão, visão e valores, né, quais são as pessoas que eu estou levando para a trincheira da guerra? Né? Porque você não vai chamar um soldado para a guerra que não compartilha dos mesmos valores que você tem. Né? Então, é imprescindível você ter isso na pedra, ter isso anotado. Os valores da empresa são os princípios da empresa. E um valor quebrado quebra uma empresa. Olha só. Né? Então, acho que um grande momento da decisão dessa mudança é como que eu transfiro essa missão, como que eu transfiro essa visão, né, e esses valores, né, daquilo que eu acredito para os meus funcionários. Até porque, como eu disse, né, você não vai levar para a guerra alguém que não compartilha dos mesmos valores. Então, se você tem os seus valores, os valores da empresa, e não importa o tamanho da empresa, você precisa saber onde você está, para onde você quer ir. Existem valores que o Davi não abre mão, porque se o Davi abrir mão desses valores, a vida dele começa a dar errado. Isso mesmo. Né? E são valores que dão certo há mais de 3.000 anos, não tem conversa. Né? E se a gente for começar a ficar de frente com grandes empresários, com grandes empresas,
com pessoas milionárias, bilionárias, o que eles têm em comum? Todos eles compartilham quase que dos mesmos valores. Né? Se você colocar 10 pessoas na mesma sala, todos eles com certeza vão compartilhar os 10 dos mesmos valores. Né? Como servir, como ter fé, acreditar sem duvidar, disciplina, né? Disciplina acima de tudo. Né? Então, assim, eu acho que muito disso vai pelos valores. E esses valores, ele não é só passado na empresa. Né? A gente estava falando de crianças que são, né, que hoje tem uma falta de uma regra, né? Vamos pensar assim, né? Que tá solta aí, né? Tá por aí, né? Os pais deixam tudo solto por aí. Nada contra, cada um cria o filho do jeito que quer. Tudo bem, mas eu acredito que esses valores, esses princípios, eles acontecem dentro de casa. É verdade. E aí é o grande erro que as pessoas confundem, que eles acreditam que a escola, né, deve educar os filhos. Não, a escola tem que estar em instrução para os filhos. Educação, princípios, valores é de berço, vem de casa. Né? E isso, quando você aprende dentro de casa, você leva para a sua vida. E aí se torna inquebrável. E aí você começa a construir pessoas de valores. Aí é de dentro para fora. Não tem como. E isso reflete nos negócios. Porque atrás de todo CNPJ tem um CPF. É isso mesmo. Você tem razão. Você sabe que me ocorreu aqui o seguinte... Porque até comentei, né? A gente falou ali antes no bastidor, né? Eu tenho conversado com alguns empresários, né? E semana passada, inclusive, falei com um, ele disse assim, olha, eu hoje contrato 10 para ficar com 2. Né? As faixas etárias, os mais jovens, né? São um reflexo muito grande disso que você falou aí. Exato. Né? A falta de uma disciplina... Exato. Né? Uma falta de propósito, de clareza mesmo, né? Daquilo que se pode fazer. O empresário que achava assim, olha, nesta faixa etária o pessoal quer saber de algumas poucas coisas. É assim, quanto é que eu quero ganhar, né? Exatamente o que é que eu vou fazer, porque se me pedirem alguma coisa, né, que não esteja bem desenhado, eu não vou fazer, né? O horário que eu vou sair. Né? Então, teu horário não tem mais aquela de você, né, dar um apoio e tudo. E também o uso do celular durante o trabalho. Né? Esses jovens eles estão chegando nas empresas, né, com este perfil, com esta personalidade, né, com este jeito de viver a vida. Será que existe alguma coisa que o empresário pode fazer para tentar mudar isso? Porque tudo isso foi construído aonde? Falamos agora, em casa. Em casa, exatamente. Né? A gente também, outra coisa que a gente falava é que o ouvir não para algumas pessoas está muito difícil hoje. Exato. Né? Então, a gente como empresário, como gestor, né, como líder de equipe, como é que a gente pode fazer para tentar mudar isso? Porque, de novo, ou a gente aceita que é assim e tenta conviver com isso daí da melhor maneira possível, ou a gente arregaça as mangas e tenta mudar, não é? Esse cenário, porque esse cenário não é bom. Não é, não. Quando você fala de ter um soldado que vai para a guerra, o soldado ele não fica de corpo mole. Não, né? Não, ele precisa cuidar da vida dele e alcançar a visão, que é o quê? Né? Voltar para casa para minha família, porque a missão dele é vencer a guerra. Percebe? Então, como é que a gente pode, estando numa luta, numa batalha, né, contar com colaboradores, com, né, soldados, entre aspas, né, que não estão totalmente comprometidos, né, ou que têm dificuldade de levar adiante esse propósito, essa missão? Há alguma coisa que o empresário possa fazer efetivamente para tentar começar uma mudança? Que vá, talvez, não imediatamente, mas durante um tempo, surtir algum efeito, algum resultado? O que você acha? Sim, eu acho que a principal palavra é o começar. Começar. Né? E as coisas elas não vão acontecer de uma hora para outra, não existe isso. Né? A não ser... É que, na verdade, assim, Davi, hoje a gente tem um excesso de informação. Né? E o ser humano, ele acostuma muito rápido com o comodismo, né? A gente ficou bom demais em arrumar desculpa demais e ficou bom demais em resolver problema de menos, né? A gente trocou, a gente tá voltando de novo para valores, né? Verdade. Né? A gente trocou os valores, porque a gente se acomoda. O ser humano ele tem a tendência de ficar acomodado. É verdade. E principalmente de transferir culpas.
Ah, não foi eu, não é culpa minha. Veio de casa. Não, vem de casa. O problema é de casa, não tem nada a ver. Não tenho nada a ver. Não, a culpa não foi minha. Né? Aliás, né, se a gente for trazer para um contexto de história, até biblicamente falando, né, a culpa foi da cobra que me fez comer a maçã. Não tenho nada com isso. Ou seja, não tem nada a ver com isso, né? Não, pelo contrário, a culpa é sua. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento de assumir essa responsabilidade. Responsabilidade. Né? O que eu falo assim, a geração de hoje, ela é uma geração que ela não ouve não, ela tem dificuldade em ouvir não, e ela é uma geração que ela está acostumada com tudo na palma da mão. Aliás, né, a gente, eu, você, nós pertencemos a uma geração que a gente está vivendo transformações, né? A geração de hoje não, já vem tudo pronto, eles não sabem muita coisa, né? Como que a gente pegava e ia para São Paulo, você tinha que abrir um guia 4 rodas, buscar, ficava antes fazendo, lendo, pedia ajuda num posto de gasolina. É isso mesmo. Não, a geração de hoje não, cara. Você entra no carro, digita e se o GPS pedir para virar para direita, você vira para direita. E você escolhe a voz do GPS e vai dando risada no caminho ainda. Mais isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a geração de hoje ela está acostumada a querer saborear o fruto, mas não quer plantar a semente. E para tudo existe um processo. Então, por isso que a principal atividade é o começar. Eu acho que os empresários às vezes ficam muito impactados nessa correria do dia a dia, operacionalizando, ou melhor, operacionalizando, cuidando braçalmente mesmo da operação da empresa, né? E acaba não olhando para esse detalhe, que não é só um mero detalhe. Né? Então, é principal você olhar com carinho para as pessoas nesse sentido. Né? Porque, assim, como que eu faço? Eu contrato 10 pessoas para servir para ficar com 2 aqui, né? Porque as outras não querem ficar. Tal. De novo, a gente vai voltar na importância dos valores. Né? Se a pessoa ela só quer ali trabalhar das 7 às 8 e não quer fazer mais nada além, cara, significa que ela não tem um princípio do servir. Porque quem tem o princípio do servir gosta de fazer mais, gosta de ir além. E quando você faz além, quando você faz mais do que aquilo que você foi pedido ou contratado para fazer, as pessoas reconhecem um valor em você. E com isso você começa a sentar em lugares diferentes de novo. Né? Quando você tem o princípio do servir, quando você tem o princípio de resolver problemas, você também vai sentar em lugares diferentes. E aí sim você vai começar a saborear frutos mais gostosos e tal. Mas a geração de agora não. Ela não quer plantar, né? A semente por si só, ela já sabe que ela vai dar frutos, só que você precisa plantar ela numa terra fértil, família, base, né? Você precisa regar com ela, né? Educação, princípios, valores, né? Você precisa falar para ela que vai vir um vento forte, olha, segue firme aí, né? Tenha fé, persistência, olha, vai começar a chegar o dia das flores, olha, vai estar chegando coisas boas em breve, né? Olha, chegou o dia da colheita, mas ó, não come tudo não, pega uma semente de uma, continua espalhando, né? Mas não, a geração de agora, ela só quer comer o fruto e esquece de plantar, ela quer ter tudo na mão. Será que uma conversa franca, aberta, com a equipe sobre essas questões que nós falamos tudo aqui, né? Os números não mentem, eles mostram aqui pra gente, né, o cenário que nós temos dentro da empresa. O empresário não pode achar que a vida pessoal, o estilo de vida do colaborador é um problema dele para fora da empresa, não é? Porque isso impacta no negócio dele, nos resultados dele, no número dele, na produção dele. Será que o que está faltando mesmo então seria o empresário ter um pouco mais de preocupação, um pouco mais de consciência, talvez, né, de que ele tem um papel a desempenhar para tentar mudar esse cenário? Uma conversa franca, aberta, né, explicando, dando nomes, né, para aquilo que se tem feito ou não tem feito. Você acha que o empresário está preparado para esse tipo de coisa? Ou também o empresário teria que começar agora, né, a se cultivar mais, investir mais em conhecimento, saber como levar uma conversa franca e aberta com essa geração? O que você acha? Acho que esse é o ponto que você trouxe, sabe? O empresário também está num momento de transição. Né? O modelo de gestão de empresas está no modelo de transição.
né? A gente está numa nova era, a gente está vivendo uma mudança de era. Esse é o grande X da questão, né? Sim. Porque a gente vivia numa era onde o modelo de gestão era a fabricação em série, né? Então, eu sou dono, tem que ser do meu jeito, pronto, acabou, aqui quem manda sou eu que mando soltar e mando prender. Né? E hoje as coisas não funcionam assim. Né? E parte dessa diferença do modelo de gestão vai ouvir o funcionário. Olha aí. Né? Muitas vezes o teu funcionário tem insights incríveis que vai trazer uma inovação gigante para a tua empresa, vai dobrar o lucro dela, vai resolver o problema de muitas coisas, né? E você, porque ainda está numa mentalidade antiga, e tudo bem se você quiser ficar lá, mas eu estou falando que, né, você precisa evoluir. Né? Mas, e aí é uma decisão dele também, né? Como a gente falou aqui no começo, né? A decisão de mudança. A gente, como ser humano, infelizmente, a gente tende a tomar grandes decisões em momentos de dor. Eu acho que esse é o X da questão, sabe, Davi? Que você está trazendo de tão importância, né? E para ligar os pontos, né? A dor de você perder a vida ou de um ente querido, né? Pois é. Porque as pessoas estão perdendo o bem mais precioso, que é o tempo. Sim. As pessoas não estão tendo a coragem de ter essa decisão, então, infelizmente, acaba perdendo pela dor. Né? E acaba acontecendo também que a gente tem um número grandioso no Brasil de empresas familiares. Verdade. Né? E aí acontece um outro problema. Que é assim, muitos filhos não foram preparados para serem sucessores. Foram preparados para serem herdeiros. Né? Existe uma diferença muito grande entre ser sucessor e ser herdeiro. Verdade. Então, aquele filho, muitas vezes o pai construiu a empresa, fez tudo, né? Só que deu tudo para o filho, não soube falar não para o filho. Cara, provavelmente esse cara vai ser... Né, um herdeiro, ele tende a destruir tudo que a família dele construiu, né? Então, e tudo isso de novo passa por onde? Princípios, valores, né? Então, eu acredito que é muito sobre isso, sabe? Sobre você começar, sobre você ouvir o funcionário, né? E você sobre ter a coragem de falar, cara, as coisas estão diferentes, e estão diferentes mesmo. Sim. E que bom que estão diferentes. Né? Movimento é sinal de transformação. A Terra ela não para de se movimentar, a natureza não para de se movimentar, a árvore só dá fruto porque um dia ela foi semente, então a gente precisa continuar em movimento em busca de uma transformação verdadeira. Com base no quê? Com base nos princípios, naquilo que você fez e nunca abriu mão. Ser honesto, servir. Sim. E assim por diante. Mas precisa ter a consciência de que são novos tempos. E para viver novos tempos, né, com prosperidade, você sim vai ter que encontrar e realizar novos desafios. Aí existem inúmeras maneiras de buscar isso. É verdade. Nós até não abordamos uma questão aqui, quando você fala de uma nova era, não abordamos aqui porque falaremos isso num outro momento, mas existe uma dificuldade muito grande na saúde mental também. Total. Né? O quanto todo esse cenário, essa mudança, né, de era que a gente está enfrentando, com tantas facilidades, com tantos recursos tecnológicos, né, com uma vida muito mais supostamente fácil, mais fácil do que era antes, as pessoas nunca andaram tão ansiosas, tão depressivas, né, tão em pânico. Então, o pequeno empresário, o médio, enfim, qualquer tamanho que seja o negócio, né, precisa ter esta consciência do diálogo, né, que é a tua fala, né, conversar, exato, né, conversar. Ter humildade para dizer assim, não, mas em prol do desenvolvimento da minha empresa, isso. Né, onde para que isso aconteça, eu preciso de gente para estar comigo, eu tenho que, né, ser um pouco humilde, né? Para ir lá conversar. Ninguém faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, tá na hora, e você também usou uma palavra que eu gostei muito, responsabilidade, né? Isso. Ter responsabilidade, né, significa assumir para si, né, questões que são tuas. Exato. Na verdade, se eu tenho um colaborador, tenho uma equipe, eles são responsabilidade de quem?
minha. É sua. Né? Então, a gente percebe que, em boa parte, em grande medida, as coisas podem melhorar. Mas o empresário, né, o gestor, o líder, que hoje tem dificuldade para iniciar um diálogo, para abrir uma conversa franca, né, ele também precisa buscar conhecimento, não é verdade? Buscar condição, se capacitar, se desenvolver, né, para poder, então, através de um bate-papo, né, um diálogo, uma conversa, começar a esclarecer as coisas, né, e deixar muito claro que a gente está numa luta, nós precisamos vencer e tudo, e separar aquilo que foi bom daquilo que não é tão bom assim, né? Porque às vezes a gente quer só aquilo que é bom, na verdade, e não sabe como se livrar daquilo que não é bom. Exato. A gente falava, né, lá fora, os hábitos eles vão se enraizando. Exato. Né? E quando você vê, você está, né, tomado por aquele hábito até que aconteça alguma coisa que vem aí, que você, né, você disse muito bem, vem trazer dor. Exato. Né? Na nossa série Reprogramando a Máquina Humana, que é um nome maravilhoso, viu? Reprogramando a Máquina Humana. Obrigado. Então, o nosso papel, né, o nosso propósito é então trazer, através da conversa, do diálogo, ajuda. Né? Sensacional. A nossa população, né, aqueles que estão à nossa volta, eles estão ainda sofrendo muito. Né? A nossa ideia é poder trazer informação, conteúdo relevante, né, para que as pessoas, ao lidar com esse material, possam se perguntar, se questionar, será que eu estou mesmo no caminho certo? Será que não existe uma saída? Não existe algo que possa me trazer uma situação melhor do que a que eu estou? Então, a gente vem trabalhando algumas questões interessantes, que é assim, primeiro, o estilo de vida. Segundo, nós estamos falando de qualidade de vida. Para alguns é a mesma coisa, mas não é. Né? Um estilo de vida saudável lhe dá uma melhor qualidade de vida. Exato. Não é isso? Um estilo de vida pouco saudável vai te trazer né, uma qualidade de vida prejudicada. Né? Tem gente que confunde até com padrão de vida, que é uma outra coisa que não tem nada a ver. Né? Exato. O padrão de vida é a minha condição financeira de adquirir produtos, serviços, né? É outra coisa. Mas o estilo de vida, como é formado o estilo de vida? Por pequenas ações que se tornam hábitos, não é isso? Que se fortalecem e vão determinar como é que eu vou viver a vida. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. E você na empresa, você tem possibilidade de lidar com a formação desses hábitos em maior grau do que na própria casa. Você concorda? Exato. Né? Muitos dos hábitos já vieram de casa. E eu trago e ponho isso na empresa. Mas eu, como empresário, posso escolher, não posso? Quais são os hábitos que vão predominar ali na minha organização? Eu não posso escolher isso? Com certeza. Né? Esses hábitos, eles formando um estilo de vida, aí sim vão impactar na minha qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é alguma coisa muito ampla também. Né? Eu estou falando de felicidade no trabalho, felicidade em casa, o lugar onde eu moro, né? Onde eu estudo, como eu me locomovo, como eu me desloco, né? Aquilo que eu me alimento, né? do que eu como, bebo. Né? Então é muito amplo a qualidade de vida. E às vezes o que é importante para mim em termos de qualidade de vida, para o outro não é. Né? Eu tenho uma boa qualidade de vida, acho que tenho, quando eu estou morando, sei lá, num sítio. Para algumas pessoas, isso não é qualidade de vida. Não é qualidade de vida. Né? Porque ela quer alguma coisa mais urbana, e tudo mais. Né? Uma outra questão é que a gente fala muito em qualidade de vida, mas a gente precisa também determinar se nós estamos buscando boa qualidade de vida, melhor qualidade de vida. Porque você simplesmente dizer qualidade de vida sem determinar qual que é o grau, né? Se eu não digo o que é bom, se é ruim, se é alta, se é média, fica um negócio vazio. Exato. Né? Eu estou buscando o quê? Qualidade de vida, mas é uma qualidade boa ou uma qualidade mais ou menos? Ou eu vivo numa qualidade ruim? Então a gente tem procurado fomentar essa visão, né, com a nossa série. E nós conversávamos nos bastidores e você me mencionou uma coisa que eu achei muito interessante. Você é um exemplo de mudança de estilo de vida e hoje você desfruta de uma qualidade de vida melhor, não é isso? Exato. Conta pra gente como é que foi, né,
como as coisas aconteceram. Quando é que você percebeu que você precisava tomar uma decisão, uma atitude? Já era empresário? Já era empresário. Né? Então, quer dizer, isso mostra que o nosso público, né, o gestor, o líder, o empresário, ele pode se inspirar, né? Ele pode buscar inspiração, né, para a mudança. Conta pra gente como é que foi. Como é que você chegou, né, qual foi o ponto da virada? Como é que aconteceu isso? A dor. A dor? Assim, ó... O ser humano, ele tende a ficar naquela tal zona de conforto, né? E muitas vezes a gente toma a decisão de sair da zona de conforto, que na verdade não é sair da zona de conforto, é ampliar conhecimento para eu buscar a transformação que eu desejo, né? A gente não sai dali da zona de conforto, né? Não é tipo, eu estou saindo daqui e estou indo para ali. Não. Você está aqui, você amplia o teu conhecimento para expandir, né? Mas foi através da dor. Da dor. Foi através da dor. E aí que eu falo que está tudo bem, passa pela escolha, né? Você tem o poder da escolha de ficar colocando decisões, né? Tipo, eu estou decidido a mudar isso, né? E vai agarrar isso com unhas e dentes e vai fazer acontecer. Ou você está decidido a ficar arrumando desculpas e criando condições para continuar naquele mesmo lugar. Então, o ser humano ele fica sempre entre, cara, é porque isso, por causa daquilo e daquilo. Ficamos bom em arrumar desculpa. Ou eu tomei vergonha na cara e fui fazer acontecer, né? E no meu caso foi através da dor, exatamente isso, né? A gente estava falando do micro empresário, né? A Holy, que você mencionou no começo, ela começou comigo, meu sócio, o Bruno, e nós começamos a empresa com um investimento de um sofá. A gente começou a empresa com um sofá. A Holy nasceu há 7 anos com um investimento de um sofá. Já nasceu 100% digital, quando ninguém pensava ainda, né, em toda essa questão de trabalho remoto, trabalho híbrido, né? Hoje a gente opera com 25 pessoas no time completamente de forma remota. Continuamos assim, atendendo pequenas, médias e grandes empresas. Brasil e fora do Brasil. Brasil e fora do Brasil, de todos os ramos, desde a indústria de motopeças, indústria têxtil até a aviação executiva. E acontece que nesse processo todo da construção da empresa, é exatamente aquilo que a gente estava conversando. Fui pela força do braço, você vai fazendo, e deixei de lado a minha qualidade de vida. Deixei de lado, né, e comecei a ter um estilo de vida onde eu não me preocupava com a minha alimentação, não me preocupava com a minha saúde, né? E com isso eu comecei a engordar. Quando eu me deparei, eu estava num cardiologista. Uau. Porque eu não estava me sentindo muito bem, e o cardiologista feriu minha pressão por 4 vezes. Eu saí de lá com uma recomendação para tomar já remédio de pressão alta. Poxa então vida. eu cheguei ao nível de tomar 4 remédios de pressão alta por dia. Uau. Isso com 32 anos de idade, 33 anos de idade, né? E o ápice foi que quando eu também não cuidei da mente, né? Junto com todo o estresse da empresa, todos os desafios, sem essa busca desse estilo de vida para proporcionar essa qualidade saudável, né? Eu numa madrugada comecei a sentir dores no peito e fui parar sozinho no hospital e fiquei a noite inteira em observação, e ali eu falei, realmente preciso mudar de vida. Ali foi o ponto da virada para você. Ali foi o ponto da virada para mim, né? E por isso que eu falei, foi através da dor, né? Então ali sozinho, às 3 horas da manhã, eu comecei a pensar e a refletir. Falei, caramba, o que eu estou fazendo? Eu sou novo ainda e tal. E logo depois disso já começou a pandemia, e para mim foi um desafio ainda maior na pandemia, porque eu comecei toda essa transformação, essa decisão junto com a pandemia. Tá. Né? Então eu estava numa fila da bariátrica para fazer, né? Com a pandemia tudo foi parado, e eu falei, então vai ser a decisão, né? Vai ser realmente de maneira saudável. E foi a melhor coisa que eu fiz, e nada contra quem faz bariátrica, tá tudo em ordem, é uma decisão sua e tá tudo bem. Naquele tempo você estava Mas naquele tempo eu acima do peso. Eu cheguei a pesar 120 quilos. Uau.
Cheguei a pesar 120 quilos e aí eu comecei a mudar. Né? Uma caminhada, alimentação diferente e tal. Né? Então, quando eu falei da trilogia, né? Corpo, mente e espírito, isso é completamente verdade, é uma absoluta isso. Né? Então, no meu caso, o que eu imaginei naquela época? Vou começar a transformação pelo meu corpo. Porque o meu corpo já deu sinais de que a máquina está parando de funcionar. A máquina humana está parando de funcionar. É isso mesmo. Né? Então, eu imaginei assim, se eu começo a cuidar do meu corpo, eu vou começar a ter essa transformação, vou endorfinar ele, vou começar a soltar hormônios que vão me trazer uma sensação diferente, porque eu estava, né, com a depressão e tudo mais, e aí eu falei assim, então vou começar a cuidar do corpo. E aquilo comecei realmente a movimentar o corpo. Então, o primeiro estágio, para mim, foi através do corpo. Olha só. Né? Comecei a transformação pelo corpo. Chegou um tempo que só o corpo não estava bastando. E não é fácil. Ainda hoje não é fácil. Você teve vontade de não fazer algumas coisas que você fazia antes? Até hoje tem dia que eu não tenho vontade. E tá tudo certo. E aí é onde mora, né, o desafio de você se superar. Superação, porque a mente humana, ela vai estar falando para você, fica mais um pouquinho na cama, tá quentinha, não sai daí não, tá chovendo lá fora, sabe? Zona do conforto. Porque eu falo assim, a grande maioria das pessoas olham para 5% da humanidade e falam assim, nossa, aquele cara não tem problema, né? Que são as pessoas que alcançam o tal chamado sucesso. Sim. Né? Que também é subjetivo. Né? Mas se a gente falar de quem hoje alcançou um volume expressivo de ganhos financeiros e tudo mais, e tem uma vida completamente diferente, né? Esses outros 95%, eles ficam sempre olhando, desejando aquilo, mas não têm a coragem de fazer o que poucos fazem. Coragem. Né? E aí você fica lutando contra isso. Então você precisa ter essa coragem de deixar de ouvir aquilo que estão falando que você não é capaz de fazer e você ter a fé de acreditar em você mesmo para continuar fazendo. Porque uma coisa é fato, Davi. Se você falar assim, vou iniciar um estilo de vida saudável e vou começar para academia. Todo mundo, as primeiras pessoas, os mais próximos de você vão falar assim, lá. Tá achando agora que vai emagrecer, tá achando agora que vai mudar de vida. Isso aí já para, só tá pagando academia. Por quê? Muitas das vezes as pessoas que apontam um dedo para você são as pessoas que gostariam de ter a coragem de começar a fazer aquilo que você está fazendo. Só que se você começa a dar ouvido, isso é importante, ambiência, estar com as pessoas certas. Isso mesmo. Né? Modelar as pessoas corretas. Muitas vezes a gente dá lugar no nosso coração para pessoas erradas. É verdade. Né? E naquele momento da decisão, né, onde vai transformar a sua vida, né, se você não está com a pessoa certa do seu lado, é verdade. Cara, você corre o risco de acabar indo para um lugar que você não gostaria de ter ido. Então, você precisa ter essa coragem. Eu mudei, né, eu comecei essa transformação e ainda, como eu estava falando até hoje, não é fácil. Né? Não é fácil, é uma luta diária. E mesmo o milionário, ele enfrenta lutas diárias, né? O bilionário ele tem mais problemas do que o milionário e assim por diante. Então, né? Tipo, eu nunca vi um bilionário sem trabalhar. Pois é. Eu nunca vi um bilionário sem trabalhar. Né? Se você pensar, bilionários mais conhecidos como Steve Jobs, trabalhou até a hora da morte. Né? Se você pegar Bill Gates, continua trabalhando, continua inovando. São pessoas que encontraram no servir, né, a razão da existência. Então não é apenas sobre o que eu quero ter na conta bancária. Também porque o dinheiro vai proporcionar, né, uma boa qualidade e acessar coisas diferentes para você. Também é sobre isso. O dinheiro também é necessário. Sim. Mas acima disso, né, o dinheiro foi feito para servir a gente, né, e não a gente servir a ele. Né? Então eu comecei a ter essa decisão. Cara, para de ficar caindo nessas condições que as pessoas estão colocando e comecei a ir por esse caminho. Chegou um momento que eu falei, agora eu estou precisando cuidar da mente. Né, cuidar da alma.
E eu comecei a buscar mais informações. Foi quando eu comecei a ler mais, desenvolver mais, né? Ampliar o meu conhecimento, fazer mais cursos e assim por diante. E as coisas foram tomando e sempre caminhando com o corpo em conjunto, cuidando da máquina humana. Sim. Né? E chegou um momento que daí também não bastava, a gente sente falta de algo. O ser humano, ele sente falta de algo. Sim. E esse algo é aquela conexão com por que eu tô aqui? Por que eu existo? Da onde eu vim, para onde eu vou? Muito bem. Essa é a grande pergunta da humanidade, né? Sim. E aí é onde você acaba entendendo que você tem um espírito. E aí você acaba se reconectando, né, com aquilo que você nunca deveria ter desconectado. Que é o seu Criador. Que é o seu Criador, exatamente. Né? E aí as coisas passam a fazer sentido. Verdade. Né? Então, para mim, o processo foi exatamente esse. Infelizmente, foi através da dor. Graças a Deus, eu tive tempo. A luta, ela é constante. Sim. Né? Mas se você se dedica a vencer a luta, você vai vencer a luta. Né? Tem dias e tem dias. E tá tudo bem. Nem todo mundo tem dias maravilhosos. Né? Tem aquela frase que fala, né? Mares calmos jamais fizeram bons marinheiros. E que bom, né? Que a gente enfrenta momentos de tempestade. E tá tudo bem. E são esses momentos de tempestade que vão fazer a gente continuar se superando, se desafiando e saindo da tal zona de conforto. O importante é não cair na conversa daqueles que gostariam de estar fazendo o que você está fazendo já, mas não tem a coragem de ir buscar aquilo que você está buscando. Óbvio. Sempre respeitando todos os princípios com humildade, respeitando o próximo, né? Respeitando aquilo que vem de casa e aquilo que já dá certo há milhares de anos. Muito bem, muito bem. Se pudéssemos deixar aqui, então, algumas dicas para quem hoje se encontra numa situação não tão favorável do ponto de vista do estilo de vida, né? Da saúde física e mental, poderíamos dizer que é importante que se tenha propósito. Propósito. É isso, propósito. Coragem de enfrentar de cara, né, o problema. Isso. É isso. E também se cercar das pessoas que vão te ajudar, não é, a ir em frente, a não desistir daquilo que você definiu como propósito. Exato. Não é isso? Seriam ambiência, né? Ambiência, né? Quando você está com as pessoas corretas, no ambiente correto, as coisas fluem. As coisas fluem. Na tua empresa, em algum momento você teve que lidar com alguma situação em que você talvez pensou e disse assim, olha, eu preciso envolver tais pessoas, né, num processo de mudança, né? A empresa está em transformação, está crescendo, né? Como é que foi esse processo para você? Como é que você lidou com essa questão? Como é que você lida hoje ainda, né, a questão da mudança? Porque já ficou evidente que você enfrenta a situação, não é isso? Entendeu que precisa mudar? Vamos em frente, vamos mudar. Na empresa hoje, a faixa etária da empresa, imagino são bem jovens, né? São, tecnologia e publicidade, né? A grande maioria é jovem, né? Está numa faixa entre os 20 a no máximo 30 anos, né? Você tem chance de usar o seu caso real também como inspiração para algum desses jovens, ou não surgiu ainda nenhuma oportunidade nesse sentido? Para alguns deles sim, né? Para alguns deles sim. Alguns deles tá sempre em conversa comigo também. Que legal. Mas sempre é um desafio, né? E o importante nesse processo dentro da empresa é você entender em qual gestão você tem maior habilidade. Isso é importante. Ok. Quais atributos são mais predominantes, preponderantes em você? Exato. Okay. Porque assim, como a gente falou, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso. E você precisa ter humildade de reconhecer, nisso eu sou bom fazendo, nisso eu não sou bom fazendo. Né? Então assim, nem sempre o cara que é um bom vendedor, ele é um bom financeiro. Com certeza. Né? Ele é bom para trazer que o dinheiro entre até dentro da empresa. Administrar é outra história. Administrar é outra história. Então você precisa ter a humildade de reconhecer em quais valores de trabalho você é bom também fazendo. Né? E graças a Deus, né, eu e meu sócio, nós temos essa visão. E temos isso muito bem traçado
né, e planejado no papel. Então, assim, muitos dos valores que eu tenho como profissional, né, eu aplico para determinada área. E muitos dos valores que o meu sócio como profissional ele aplica para outra área que, né, eu não sou bom fazendo. Muito bem. Né? Então, de forma operacional, operacionalizando a empresa de forma, como que eu posso falar? Com etapas, Sim. com processos, né? Olha, começa aqui, vai para o ponto B, sai do ponto B, vai para o ponto C, do ponto C vai para o ponto D, do ponto D volta para o ponto A para verificar se está correto, e depois manda para o cliente. Cara, isso eu me embanando todo. Uhum. Né? Então, isso, por exemplo, meu sócio cuida, né? E eu trouxe uma pessoa, né, excelente para fazer isso. Sim. Então, você precisa reconhecer a excelência nas pessoas. Sem dúvida. Né? Então, muito do processo na empresa, do sucesso da empresa, ela passa por isso. Né? Então, você reconhecer também os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Muito bem. Né? Aquilo que dá certo, né? E aí, o que você tem de ponto fraco, traz as pessoas que são fortes naqueles pontos fracos seu e aprende com elas. Muito bem. Né? Então, acho que essa é um grande gatilho assim, importante. E ter a humildade de reconhecer, tá tudo certo. Sim. Ninguém é bom em tudo. Não. Assim a gente cresce. Exato. Né? É assim que a gente cresce. Indo já para o finalzinho, né, do nosso bate-papo aqui. Se a gente pensar que nós temos, então, nós falamos coisas importantes aqui. Sim. Nós falamos de valores e princípios que vêm já do berço, não é isso? Exato. Da família. Nós falamos de ajudar esses que estão chegando à nossa empresa, talvez com alguns hábitos inadequados, né? E até com falta de alguns valores e princípios. Exato. Né? E nós falamos de também ter um propósito, ter coragem. Exato. Né? E se cercar das pessoas que te apoiam para mudar um cenário. Uhum. Se a gente pudesse dizer hoje para quem nos assiste, para os gestores, empresários, empreendedores, líderes, se a gente pudesse dizer para eles o seguinte, olha, não há uma fórmula pronta para isso. Exato. Porque se tivesse, estaríamos nós já muito ricos. Não há uma fórmula para isso. Mas existem algumas coisas das quais nós não podemos abrir mão. Nós já falamos isso, falamos de seriedade, falamos de... Servir, honestidade, humildade, falamos disso tudo. Mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, talvez, nesse tema. Hoje não existe, pelo menos eu não conheço, e você até colocou isso também no começo da conversa, muitas coisas a gente aprende no dia a dia e na escola. A escola tem um papel hoje distorcido. Tem gente que acha que, não é isso? Que tem que educar o filho, né? Educar o filho e tal. Quem educa o filho é a família, o pai, a mãe, né? Mas na escola, como seria então, se a gente tivesse possibilidade de falar de todas essas coisas que nós dissemos aqui na escola? Você mencionou isso no início, né? Na escola a gente aprende algumas coisas e tudo. Como é que deveria ser então a educação hoje? Né? No nosso país, talvez no mundo, porque o mundo enfrenta as mesmas dificuldades nesse sentido. Né? Exato. Será que existe uma visão ideal de escola para esse cenário de nova era que nós estamos vivendo, que você mencionou? O que você pensa? Eu acredito que primeiro a gente precisa separar mundo ideal e de mundo real. Existe uma diferença. O que é o ideal? Né? O ideal é aquilo... que seria ter todo esse ensinamento, né? Essa gestão financeira, gestão disso, gestão daquilo, professores bem remunerados, né? Uma escola com recursos de tecnologia, enfim, esse é o mundo ideal, né? Mas a gente, infelizmente, precisa olhar para o mundo real. Né? Eu acredito que o ser humano, por si só, ele vai sempre procurar um meio da transferência da culpa, sabe? Então, talvez lá no princípio, na base, né, se a gente tivesse, né, uma organização de sociedade que cuidasse cada vez mais de forma organizada das pessoas que estão lá na frente, passando esses momentos preciosos com os seus filhos, que são os professores,
né, eles também teriam gatilhos diferentes e continuariam sendo semeadores desses princípios, sabe? Então, grande parte disso também, infelizmente, é porque hoje a gente não tem mais uma valorização de um professor, a gente não tem uma valorização de uma escola, né? E aí a gente vai falar de assuntos governamentais, de assuntos culturais, de ideologias, e, né, é muito amplo tudo isso, né? Mas de forma geral, eu acredito que a gente precisa ter profissionais mais bem reconhecidos, né? E com melhor instrução, porque eles são formiguinhas, né? Ou melhor dizendo, são passarinhos que ficam, sabe, indo de pólen em pólen, né? Como beija-flor, é uma abelhinha ali e vai, né, espalhando essas sementinhas, né? E vai regando isso. Então, acredito que sempre é voltar à base. Sempre é voltar à base. E não justifica o fato de que, olha, mas ele é improvável, né? O maior líder que já passou pela Terra deixou muito bem claro que ele chamou para caminhar do lado dele as pessoas mais improváveis que você poderia imaginar. Já penso. Né? E através da modelagem, através do ensino, através do ensinamento dos princípios, essas pessoas mudaram. Né? E também passa pela escolha. Também passa pela escolha. Né? Entre as pessoas que caminharam ao lado daquele, né, que foi o maior líder do mundo todo, Jesus Cristo, a gente teve um também que tomou a decisão de ser o traidor. Né? Imagina, cara, a gente não teve esse privilégio de caminhar ao lado, né? Mas o cara aprendeu ali, ele estava ali do lado dele. Tudo bem, é uma escolha. Né? Então, o grande X, eu acho que é assim, ó, quais são as escolhas que estamos fazendo? Aonde nós estamos plantando as nossas sementes? Porque o Davi possui chaves preciosas, o Luiz possui chaves preciosas, quem está assistindo possui chaves preciosas e o ser humano ele encontra cura no outro ser humano. Né? Então, nós possuímos cura para problemas de muitas outras pessoas, como outras pessoas possuem cura para a gente. Só que a gente precisa sempre voltar para a base. A gente não começa construindo uma casa do teto, a gente começa construindo do alicerce. Então, sempre vai ser voltar para a base. Voltar para o básico. Muito aquela história, sabe? De arroz com feijão nunca vai dar errado, entendeu? Sempre vai dar bom. Arroz com feijão, quer fazer uma comida para agradar qualquer pessoa? Faz arroz com feijão, tá tudo em ordem. Sabe que me passou uma questão aqui, a partir da tua fala, que Jesus, ele olhava para as pessoas, a visão que ele tinha quando olhava para as pessoas é do que as pessoas se tornariam a partir daquilo que ele fosse né, ensinar, a partir daquilo que a pessoa fosse obter dos ensinamentos dele. Será que talvez a gente também nós estejamos num sentido errado, contrário? A gente olha às vezes para a situação, né, ou para as pessoas, mas muito focado no que elas são hoje. Né? Você é um exemplo de transformação, né? Você se reinventou, né? Você mudou o seu estilo de vida, o seu comportamento. Será que da nossa parte como líderes, gestores, né, empresários, não nos falte também olhar para as pessoas, né, pensando, enxergando nelas o que elas poderão se tornar se nós fizermos um papel um pouco melhor, diferente do que o que nós estamos fazendo, né? Mais humano. Né? De novo, falamos já isso no começo. A gente tem uma tendência a dizer assim, não, mas isso é problema dele, a educação foi dele, ele recebeu em casa na casa dele, não é isso? Eu não tenho nada a ver com o estilo de vida dele, é tudo assim. As coisas não vão mudar, não é, Fernando? Não vão mudar. Se nós não assumirmos a responsabilidade, isso, com a mudança. Exato. Né? Transformar não só a nossa vida, mas transformar a vida de quem está ao nosso lado. Então, esse nos parece o maior desafio. É isso. Né? Do pequeno, médio ou grande empresário. Né? É olhar para a situação, né, com uma visão de que, por pior que ela esteja, né, por mais difícil que ela possa parecer, há esperança,
Quando a gente assume a responsabilidade de mudança, né? Quando a gente assume o propósito de, olha, eu me comprometo com a mudança e vou fazer como você falou, nem que seja como o beija-flor lá, né? É isso. De florzinha em florzinha, porque não adianta a gente também querer sair daqui agora e agora eu vou... Não vai, mas assim, a minha esfera de ação, né? A minha empresa, o meu grupo, a minha comunidade, a minha igreja, enfim, o que eu posso fazer, né, por essas pessoas? Porque como nós vimos, as pessoas estão morrendo. Nós vimos agora no começo, né? As pessoas estão perdendo a vida por causa de um hábito ruim, de um estilo de vida inadequado, um vício, né, que atrapalha. E muitas dessas pessoas prematuramente, inclusive, estão indo embora. A decisão de manter ou não a vida como está é de cada um. Né? Mas quem sabe se algumas dessas pessoas tivessem tido a chance, né, de ter as informações que nós estamos aqui refletindo hoje. Talvez elas pudessem mudar. Né? Quem sabe uma pessoa que vê um testemunho, né, um depoimento como o seu, né, de que é possível mudar, é possível se livrar. Né? Então, esse deve ser o nosso papel. É isso mesmo. Né, como empresário, como líder, como gestor de equipe, né, para que esses resultados que impactam na vida pessoal, né, das pessoas, sejam mitigados, sejam eliminados, né, e a gente possa ter também uma equipe, uma empresa, uma organização mais saudável, em condição de ser mais produtiva, rentável, né, e em melhor situação. Quero te agradecer, Fernando, pelo tempo que você dedicou aqui com a gente. Obrigado. Eu sei que você tem um tempo apertado na empresa. Fernando, que é CEO e diretor, né, na Holly, uma empresa de marketing, publicidade, né, estratégia. Deve ter um dia a dia muito, muito corrido, mas separou para a gente aqui um tempo precioso do dia dele para refletirmos sobre esse assunto que é tão importante para você. Não só como pessoa, mas como líder, como gestor, como empresário. Esperamos que você tenha gostado. A gente se vê em breve no nosso próximo episódio da série Reprogramando a Máquina Humana. Um abraço carinhoso a você, fique com Deus e até lá.